Como eu falei, estou enrolando um pouquinho, mas deixa eu apresentar aqui a nossa apresentadora mesmo de hoje. Deixa eu passar a palavra para Sheila Nassar, que está aqui como Relações Públicas da Air Canada. Mas, gente, se eu for contar para vocês o currículo e o conhecimento dela em torno de Canadá, a gente vai ficar aqui até 5 horas da tarde. Então, dizer que ela é especialista em Canadá é pouco, é mínimo. Sheila, vai lá, a tela é toda sua, fica à vontade, boa apresentação. Muito obrigada, André. Bem-vindos a todos vocês de todos os lugares aí do Brasil que estão assistindo essa apresentação hoje. Eu vou ter o prazer de apresentar a melhor companhia aérea da América do Norte, que é a Air Canada, né? E um dos países mais interessantes, inclusive, da América do Norte também, que é o Canadá, né? A gente vai falar do Hello ao Bonjour, entender um pouquinho essa mescla de culturas que faz o país ser bilíngue também. E eu sou da Vibra, né? A Vibra é uma consultoria que está há 25 anos no turismo e, como o André falou, a gente está há 25 anos muito próximos do Canadá e por isso que eu estou aqui conversando com vocês sobre esse destino e essa excelente companhia aérea. Então vamos ver um vídeo da Air Canada já para começar, que vai nos mostrar um pouquinho sobre o país, visualmente, e um pouquinho sobre a aérea também. Sheila, mas não está na tela, você não quer? Acho que você tirou. Vamos colocar de novo? Ah, saiu da tela? Saiu Desculpa, da gente. tela, vamos lá, Eu tô gente. olhando só a tela aqui do. Ai, que pena. Não, vamos lá, a gente começa de novo. Coisa de tecnologia, clica no share aí embaixo e a gente projeta aqui para todo mundo. Não tem problema. Vamos lá de novo. Eu aqui Nossa, olhando ela é pro. muito parecida com a Magda, ô Fefa. É. Por A que gente, a será, gente é né? irmã mesmo. Inclusive brincavam comigo quando eu era pequena que eu era muito diferente, né? E aí, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando muito parecida mesmo. Isso aí. Tá na E aí, tela, Sheila, manda bala. foi? Ah, que bom. Opa, não, então não dá. Eu vou ter que deixar essa coisinha aqui aparecendo. André, peraí. Tá indo, né? Estão vendo? Sim. Pessoal, a gente viu um pouquinho, bem pouquinho de Canadá aí, de uma ponta a outra, né? E hoje a gente vai se concentrar muito na região do leste canadense, que é onde chegam, inclusive, é o principal hub, né, da Air Canada. A Air Canada é a única companhia aérea que leva do Brasil ao Canadá durante o ano todo, né? E que conecta o Canadá entre todas as cidades e províncias, e também com outros voos que vão conectando para Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia. Então a Air Canada ela é um hub, hoje é uma empresa aérea global, né? Então a gente pode pensar em Air Canada não só para o Canadá, como para vários outros destinos também. Ela tem voos diários para Toronto, tem voos diretos e 4 vezes por semana durante todos os meses de verão lá do Canadá, ou seja, de abril até. A gente está falando de abril até novembro aqui, né? Verão já fica um pouco complicado ali no finalzinho de outubro, novembro, o Canadá já parte para outono e between seasons, mas de abril até novembro, a Air Canada opera 4 vezes por semana diretamente para Montreal e durante o inverno canadense, que é de dezembro a março, ela opera todos os dias São Paulo, Montreal, tá? Toronto também agora tem um voo sazonal que volta aí ao Rio de Janeiro. É, Provavelmente ele vai estar 3 vezes por semana, de outubro a março, outubro de 26 a março de 27, então ele está voltando um pouco antes esse ano. O ano passado ele chegou ao Brasil no dia 1º de dezembro, né? Então a gente está com um voo aí com um pouco de tempo antes, já entrando no outono canadense também, isso é muito interessante. E a Air Canada também tem as conexões que vêm de Montreal, da mesma forma para Buenos Aires. Então, é uma empresa que vocês podem considerar não só para Canadá, mas para América do Norte, como eu falei.
a maior malha que existe entre Estados Unidos e Canadá é da Air Canada, e para a Europa, assim como para a Ásia, né? Para a Europa a gente às vezes não considera tanto, mas ela tem excelentes voos para Madrid, por exemplo, né? E para a Ásia, para Sapporo, no Japão, e para outros lugares da Ásia, é uma excelente conexão também. A empresa tem a executiva nessa configuração, né? A gente está falando de um 787 Dreamliner, então é muito confortável. É um avião pensado para que as pessoas se sintam confortáveis na cabine toda, né? Tanto na executiva, na premium e na econômica, com as luzes de bordo que vão ficando cada vez mais. Elas têm, na verdade, uma iluminação específica para que os passageiros se sintam bem a bordo. Então, esse é um avião diferenciado por conta disso. E a própria executiva da Air Canada ela é interessantíssima para quem quer um pouco mais de privacidade, né, nessas cadeiras da ponta. E no meio, para quem quer viajar em conjunto, é uma forma também de estar próximo à pessoa que você Não, é que gostaria de tá. estar. Ele abre dois aqui, por isso que dá esse. A Econômica Premium da Air Canada também tem uma excelente configuração de cadeiras. Na frente você tem vocês podem ver aqui nessa foto, um descanso para os pés, né? E ela tem um excelente espaço, então ela é um pouquinho mais espaçosa, com um serviço também de louça, né? E o entretenimento a bordo é incrível, que também acontece na classe econômica. A econômica são 3 poltronas, três na direita, 3 no meio, 3 na esquerda. Lembrando que é uma econômica confortável também, tá? Ela não é super apertada e que o entretenimento de bordo da Air Canada além de ele entregar diversos filmes, lançamentos inclusive do cinema mundial e do cinema canadense, você tem aí Apple TV, HBO, Disney Plus, então é realmente muito completo, jogos infantis, enfim, dá para passar o voo inteiro fazendo alguma coisa. E o serviço de bordo é excelente, com chefes canadenses que servem da econômica até a executiva, como Jérôme Ferré, por exemplo, que é um chefe Michelin de Montreal, tá? A Air Canada também é o maior serviço de apoio terrestre no Canadá, né? Então ela é a maior aérea do Canadá e isso faz com que esse serviço terrestre seja incrivelmente bem executado quando o passageiro chega no aeroporto. Então qualquer tipo de necessidade que o passageiro tenha, a Air Canada está pronta a atender esse passageiro, né? E aí aqui a gente tem alguns lembretes, né? A franquia de bagagem, ela é até 23 quilos, então uma pessoa viajando na econômica, ela leva uma de 23, na executiva ela já pode levar duas de 23, né? E o stopover é gratuito em Montreal e em Toronto, né? Ou seja, na primeira conexão no país, o stopover é gratuito. Para quem vai viajar, por exemplo, para a Ásia e vai fazer um stopover em Toronto para depois seguir para Vancouver e pegar seu voo para a Ásia, por exemplo, essa pessoa ela vai poder fazer o stopover em Montreal ou em Toronto. Outra boa possibilidade é que a Air Canada permite chegar em uma cidade, então, eu vou chegar em Montreal e vou sair por Toronto, e a gente vai ver como isso é importante depois, à medida que a gente vai vendo o roteiro, então isso faz uma excelente possibilidade de roteiros dentro do Canadá. E para quem vai aos Estados Unidos, também é muito interessante fazer um stopover aí para começar a conhecer o país, então você pode fazer uma viagem para os dois países, né? E conhecer mais o Canadá, pelo menos uma primeira viagem de um passageiro que não estava nem pensando sobre isso. E por que a Air Canada também é interessante nesse aspecto para quem vai aos Estados Unidos? E na grande maioria das vezes, os bilhetes aéreos da Air Canada têm um preço mais acessível para quem vai aos Estados Unidos do que as outras companhias aéreas da América do Norte. Então, chequem isso, coloquem de repente 3 ou 4 dias a mais aí para o passageiro conhecer um pouquinho de Canadá, ou em Montreal ou em Toronto, e aí para ir para os Estados Unidos. Lembrando que quando o passageiro viaja Air Canada, ele chega em Toronto ou em Montreal e faz a imigração para os Estados Unidos já no Canadá. Isso faz com que ele pegue muito menos fila, que ele tenha uma imigração mais tranquila e que ele já possa chegar aos Estados Unidos em um voo doméstico, né? Então fica tudo muito mais fácil para ser feito e isso é uma excelente opção para vocês pensarem aí nos próximos passageiros que estejam com viagem aos Estados Unidos, tá? São conexões rápidas e eficientes, né?
Quando o passageiro está viajando com criança ou tem muita família, tem problema de mobilidade, a gente pede para que o tempo de conexão vocês pensem nele com um pouquinho mais de tempo, porque os aeroportos de Montreal e Toronto são grandes, né? Mas um tempo aí de 1h30, 2 horas para um passageiro sem problema de mobilidade e com uma rápida saída do avião, digamos para alguém que está na business, por exemplo, é um bom tempo de conexão, ok? A bagagem é despachada até o destino final, então, apesar dele fazer a imigração no Canadá, ele não precisa se preocupar com a bagagem dele, ela já vai ser despachada para a cidade final de destino, caso ele esteja fazendo uma conexão para outro país e também para o Canadá. Então, digamos que alguém vai para Vancouver, essa pessoa vai poder ter a bagagem despachada até Vancouver e vai fazer a imigração canadense em Toronto ou em Montreal, tá? E eles vão para mais de 80 aeroportos dos Estados Unidos, só para vocês, 50, desculpa, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa malha aérea. Aqui eu vou deixar esse slide um pouquinho no ar para que vocês peguem este link, né? Esse link é muito importante porque ele é o link direto para que um passageiro, ou mesmo vocês, na ajuda ao passageiro, possam fazer a autorização eletrônica de viagem, né? Ou ETA, né? Essa autorização eletrônica, ela permite ao passageiro que chega via aérea no Canadá fazer essa autorização se ele tiver um visto americano válido, né? Então ele vincula a ETA ao visto americano válido, ou um visto canadense tirado, um visto canadense em passaporte, estampado em passaporte, tirado nos últimos 10 anos, mesmo que inválido. Tem muita gente aí que tirou visto nos últimos 10 anos no Canadá, que também pode usar o ETA, tá? E ela vai durar até o final do tempo de duração do passaporte ou até 5 anos. Então, se o passaporte tiver 10 anos, ela vai durar 5 anos e o passageiro pode entrar quantas vezes ele quiser via aérea no país, ok? Se ele for via terrestre ou num cruzeiro, por exemplo, ele vai precisar tirar o visto físico canadense. E esse visto físico ele é tirado exclusivamente nos centros de aplicação de visto do Canadá aqui no Brasil. O despachante também vai ter que entrar através do Visa Application Center aqui, tá? Então o passageiro ele tem duas opções: ou ele paga o despachante entra no Visa Application Center, faz o processo, e alguns passageiros vão ter que fazer biometria, outros não, depende do perfil desse passageiro, né? Ou o passageiro vai direto no centro de requerimento de vistos e pode fazer o visto dele. Então, isso é bastante interessante, tá? Para vocês saberem. E esse visto é necessário, por exemplo, né? Se for uma pessoa que vai para a Copa do Mundo, fazer uma viagem de carro entre Brasil e Canadá, ou de motorhome, ou mesmo de trens, essa pessoa que vai entrar na via terrestre ou via marítima, que vai de cruzeiros, ela vai precisar do visto estampado em passaporte. Tá? Não adianta ir só com ETA. Ah, mas e se eu for com ETA, entrar no Canadá, desculpa, por via aérea e eu quiser ir aos Estados Unidos e voltar? Normalmente não há um problema em relação a isso, desde que quando você chegue no aeroporto você diga: olha, eu vou estar no Canadá durante tal tempo e pretendo fazer uma viagem bate-volta ali nos Estados Unidos. O que eles não vão permitir é que você chegue ao Canadá para ir aos Estados Unidos, passar o seu tempo de entrada permitido no Canadá, nos Estados Unidos e voltar ao Canadá, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês, junto à Air Canada, né? A Air Canada está apresentando o Extraordinário Canadá. O que é o Extraordinário Canadá? É uma iniciativa público-privada, liderada pela Vibra, pela minha consultoria, criada por nós, junto com a Global Tourism e com a Air Canada, em que a gente traz vários destinos e serviços turísticos do Canadá ao Brasil para promover o Canadá no Brasil, independente de escolhas políticas ou governamentais. O que isso significa? Significa que a iniciativa privada está liderando este consórcio, tá? E isso faz com que as escolhas sejam baseadas em retorno de investimento. E ele veio para ficar. A gente começou o consórcio ano passado com 5 parceiros, né? E hoje a gente está com 11. Quem são esses parceiros? Todas essas marcas que vocês estão vendo aí. A Air Canada a gente já contou um pouquinho e agora a gente vai entrar no destino. Falando de Canadá,
a gente fala do segundo maior país do mundo, né, pessoal? E isso significa uma série de coisas. Então, vamos começar olhando. Não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aqui no meu computador, mas aqui a gente vai falar hoje sobre essas duas grandes províncias do leste canadense, ou seja, do Atlântico canadense, do Oceano Atlântico, aqui próximo ao Oceano Atlântico, que são as províncias de Ontário e do Quebec, tá? E o Canadá também é margeado pelo Oceano Pacífico. Então a gente meio que divide o país entre o leste e o oeste no turismo, né? Quando a gente fala de Alberta e British Columbia, que vai ser o nosso próximo webinar com a Brastoa, né? E lembrando que o Canadá ainda também é margeado pelo, margeia, né, o Oceano Ártico. Aqui, quando a gente vem daqui de cima, que é a terra canadense, né, a Greenland continua sendo terra da Greenland aqui, tá? Da Groenlândia. O Canadá continua sendo, tendo suas terras e aqui é o maior litoral que a gente tem no mundo. Esse litoral aqui que vem lá do Ártico. Então, o Canadá é muito interessante geograficamente, porque isso permite que o país tenha uma série de atividades e experiências de turismo que vão muito além só de visitar cidades, tá? A grande maioria das cidades mais populosas do país está aqui, ó, num limite de 100 quilômetros para cima, mais ou menos, das cidades dos Estados Unidos, o que faz com que as temperaturas sejam muito similares. Só que o Canadá tem uma sensação térmica mais fria, principalmente pela incidência de ventos que tem da Baía de Hudson aqui, que vem lá do Ártico, e a gente vai ver quanto essa Baía de Hudson é importante, porque aqui bem nessa pontinha a gente tem uma cidade que tem mais ursos polares do que gente, que é uma outra possibilidade de turismo do Canadá, né? E aí ela incide os ventos aqui no Quebec e em Ontário. Toronto, além de ter essa incidência de ventos aqui do norte, também tem aqui do Oceano Atlântico, né? E Montreal também. Então é um lugar muito plano, com uma alta incidência de vento, e aí a gente tem as questões da sensação térmica ser sempre um pouco mais baixa, tá? Mas isso não significa que o Canadá é frio o ano inteiro. O Canadá tem as 4 estações muito bem definidas. E no verão, eu vou falar para vocês que nesta semana fez 30 graus em Toronto. Nesta semana, sem entrar no verão ainda. Então, sim, existe verão e tem muita coisa acontecendo no verão, na primavera, no outono e no inverno. E a gente vai conhecer um pouco sobre isso agora. Entrando aqui um pouco mais próximo do mapa, nas províncias de Ontário e de Quebec, a gente chega a um roteiro que é um roteiro base, né? Vamos dizer que este roteiro é o roteiro minimamente necessário para quem vai conhecer o Canadá pela primeira vez aí, pelo menos por uns 8 dias na costa leste canadense, tá? Então a gente vai começar com a maior cidade canadense em questões populacionais, que é Toronto. E Toronto, ela é diferenciada de muitas outras cidades da América do Norte, porque ela fica à beira do Lago Ontário. Vocês podem ver aqui que esse aqui é o Lago Ontário. E este lago é o menor dos grandes 5 lagos que existem na América do Norte, que fazem fronteira também entre Canadá e Estados Unidos. Então isso mostra um pouco sobre o quanto o ambiente natural é importante na cidade e a cidade se mistura a ele, e isso acontece em várias cidades canadenses também, tá? Próximo a Toronto, que isso é uma outra característica de todas as cidades canadenses, a gente tem cidades com absolutamente toda a conveniência que a gente gosta e que a gente precisa, de compras, parques de diversão, parques urbanos para lazer, experiências culturais, enfim, uma série de atrações que as cidades têm. E a 1 hora, 2 horas da cidade, você já tem outra experiência numa cidade completamente diferente daquela que você estava. E isso é uma coisa que só o Canadá proporciona na América do Norte, tá? Quando você sai de Toronto e você desce 1 hora e meia mais ou menos, você vai chegar em um lugar que se chama Niagara on the Lake. Niagara on the Lake é uma região que tem mais de 100 vinícolas. Então imagina a mudança de paisagem de você sair de Toronto e ir para Niagara on the Lake. E aí, a 35 quilômetros de Niagara on the Lake, você chega em Niagara Falls, que é o lado canadense de uma pequena cidade feita para quem vivia em Toronto se divertir nos finais de semana, por exemplo, né? Então, Niagara Falls, do lado canadense, é uma verdadeira meca de diversão em família e inclusive para casais que queiram casar lá, enfim, fazer passeios românticos. É um lugar realmente que mistura algumas coisas de diversão e entretenimento com paisagens naturais também e muito próximo à cidade de Toronto.
Daqui o roteiro ele vai para Mil Ilhas, numa cidadezinha que chama Kingston, que foi a primeira capital do Canadá, né? A capital, o Canadá antes de ser formado como país, e hoje ele tem apenas 158 anos, ele vai fazer 159 no dia 1º de julho. Pensa que país novo, né? Tem operadora aí da Brastoa que é mais velha que esse país inteiro, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente chega em Kingston, por exemplo, a gente tem um passeio ali que se chama Cruzeiro das Mil Ilhas. O que isso quer dizer? A gente está vendo que é bem na divisa entre Canadá e Estados Unidos, então a gente passa por mais de 2.000 ilhas, né? Esse cruzeiro ele não vai em todas, mas ele passa por algumas das ilhas mais interessantes e cada ilha tem uma característica diferente. Uma das que eu achei mais interessantes é que é uma em formato de coração, onde o dono do Waldorf Astoria construiu um hotel para a esposa dele, né? Um hotel, desculpa, um castelo, um verdadeiro castelo para a esposa dele, numa ilha em formato de coração, que pode ser vista através desse cruzeiro ou até de helicóptero. Daí subindo, né, começando a subir ali a parte das montanhas laurentianas, que são as características geográficas do lado leste canadense, lembrando que o Canadá tem as montanhas rochosas, né, na costa oeste, aqui do lado leste a gente tem as montanhas laurentianas, que a gente vai aprender um pouco mais para frente. Ottawa é a capital do Canadá, capital política do Canadá. Então a gente chega nessa capital política, onde existe a maior influência inglesa do país, né? E literalmente atravessando uma ponte a gente chega no Quebec, onde tem o Museu da Civilização. Então é uma região muito bonita também e que traz muito a história e a essência do país. Subindo um pouquinho mais a montanha, a gente chega em Tremblant, que é considerado durante muitos anos o melhor resort de esqui da América do Norte do lado leste. Mas também é uma cidade de montanha, ou seja, é uma cidade que tem uma série de possibilidades para quem gosta de montanha, desde lagos, passeios a pé, lojinhas e etc. Então ela funciona o ano todo, ela não é só um resort de esqui e de snowboard. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Depois, aqui entre Tremblant e Quebec-Ville, a gente tem um parque que se chama Parque Ômega, onde é possível ver a fauna da região do Quebec, né? E chegar muito próxima a ela. Então é uma das paradas, às vezes, dos passeios. E temos muitas cabanas de açúcar. O que são as cabanas de açúcar? São plantações no Quebec de onde se extrai o maple syrup, que é essa folhinha aí, né, representada a folhinha de bordo, né, extraído da árvore do bordo, que é uma característica muito forte do Quebec. Começou lá pelos povos originários e hoje é o maior produtor de maple syrup do mundo. Então, a gente tem a possibilidade de paradas aí pelo percurso para ir numa cabana sucre, experimentar a cozinha do Quebec do jeito que era quando os colonizadores começaram e ainda a essência do maple syrup de todos os produtos que são extraídos deles. É aí que normalmente os roteiros que são vendidos pelas operadoras param entre esse trecho entre Montreal e Quebec-Ville, tá? Quando a gente chega em Quebec-Ville, vocês podem. Uma coisa que eu quero que vocês notem é que a gente saiu do Lago Ontário, né, lá das cataratas do Niágara, e fomos descendo pelo Rio São Lourenço até chegar em Quebec-Ville. Então, tudo margeado pelo rio, né, gente? E Quebec-Ville fica bem na ponta do Rio São Lourenço com uma baía para chegar no Atlântico. E ali na frente da cidade já começam as migrações de baleias. Então, na frente da cidade exatamente não, mas numa região que chama Tadoussac, logo para frente. Então, tem esse passeio ali próximo, que é muito bonito. E Quebec-Ville é a única cidade murada ao norte da América do Norte. Finalmente chegamos em Montreal, a cidade mais antiga do Canadá. Ela é mais velha que o próprio país, né? E é uma cidade, a segunda maior cidade francófona do mundo. Então chegamos aí na maior influência, né, na região do Quebec, entre Quebec-Ville e Montreal, na maior influência francesa do Canadá. A Air Canada voa para Toronto e para Montreal. Então lembra que eu falei que vale super a pena fazer uma entrada por um lugar e uma saída por outro? E às vezes você entrar por Montreal e sair por Toronto pode ser mais barato do que fazer o inverso. Então isso fica a dica para vocês olharem alguns roteiros de saída garantida. Ah, mas numa saída garantida eu consigo conhecer o Canadá? Numa saída garantida você vai ter um vislumbre do que é o país.
Então, o passageiro que vai numa saída garantida ou algum agente de viagens que foi em algum fan trip, vocês vão ter algumas pinceladas do que é o país. E esse país permite depois que vocês façam pelo menos mais 20 viagens para esse passageiro, né? E aí a gente vê que esse percurso todo a gente está percorrendo em torno de 1.500 quilômetros, né? Com paradas, então são quebradas, né? Você faz um trecho de 100, depois um trecho de 200, depois um trecho de 300. As distâncias, apesar de serem grandes, elas são distâncias que fazem sentido nos roteiros, né? Que podem ser feitos de motorhome, com a Cruise Canada, né? Que tem várias possibilidades de roteiros que a gente vai ver. A Cruise Canada tem 42 pontos de retirada e devolução entre Estados Unidos e Canadá, então é uma possibilidade também de roteiro entre dois países. No Canadá, eles estão disponíveis para retirada e devolução em 5 cidades, né? E com 4 modelos em que o passageiro e o motorista pode ter a nossa carteira de habilitação normal para poder dirigir o motorhome. É algo fácil de se fazer. As estradas no Canadá são todas em quilômetros, tá, pessoal? Então não são em milhas, é mais fácil, é muito bem sinalizada, são ótimas estradas. Os campings, tem campings próximos às cidades também. E tem assistência 24 horas, 7 dias por semana, tá? Uma ideia que eu ouvi de uma operadora um dia que eu achei muito sensacional foi fazer uma saída garantida com os motorhomes. Então, de repente, vocês vendem motorhomes para famílias diferentes e aí vocês contratam, por exemplo, um guia e alguém para cuidar daqueles supostos perrengues que o motorhome pode trazer para ir até 2 pessoas, por exemplo, né? Mas independente, é uma viagem incrível e vale a pena ser feita de várias formas, né? As rotas mais interessantes que eu olhei da Cruise Canada, mas tem muitas que vocês podem fazer, que vocês podem montar para o passageiro. Eu achei essa daqui, por exemplo, a rota circular clássica de Ontário, muito interessante. Você não vai para Quebec, mas você chega às regiões de Muskoka, que é onde tem as plantações de cranberry no Canadá. Você passa pelas regiões vinícolas, né, de Niagara-on-the-Lake e Niagara Falls, e ainda vai para o Algonquin Park, que é esse parque provincial aqui. Lembrando que o Canadá tem mais de 450 mil quilômetros de parques provinciais, parques nacionais, e isso é uma diferença grande no passeio do passageiro também, porque as paisagens são lindas independente da costa que ele vai. Então, o Algonquin é um desses parques que são incríveis, que fica em Ontário, e esse roteiro é muito legal. Outro é o Ontário Cachoeiras e Vinícolas, que o próprio nome já diz, ele vai passar por várias estradinhas que vão margeando os grandes lagos, né? Saindo ali do lago, ele vai margear menos o Lago Ontário, e aí ele vai para Georgian Bay, subindo ali, passando pelo Lago Huron, de onde vem as cataratas do Niágara também. Então é realmente uma viagem incrível. Outra viagem é o Explorador do Leste, que vai de Toronto até Montreal, né? Passando ali também por algumas outras regiões, mais ao noroeste de Ontário chegando até Montreal no início da província do Quebec e passa por Tremblant, né? E outro que é o Quebec clássico, ele já inclui Quebec City. Então vocês percebem que é possível fazer todos os ambientes naturais em volta das grandes cidades de motorhome numa série de possibilidades de roteiro aí, os campings são excelentes também. Vamos conhecer um pouquinho no Canada is a vídeo. land of stunning landscapes and natural beauty, and for photographers, it's a dream destination. But capturing the beauty of Canada requires more than just a camera. You need the right tools and the right vehicle to get you there. That's where Cruise Canada comes in. For 35 years, they've been providing top-of-the-line RV rentals and sales to travelers across Canada. And as a photographer, I can tell you that there's no better way to see Canada than from the comfort of a Cruise Canada RV. With spacious living areas and comfortable beds and all the amenities you need, you'll have everything to make your trip one to remember. So if you're planning a trip to Canada and want to see all of the beauty this country has to offer, make sure to check out Cruise Canada RV Rentals and Sales and join me in celebrating their 35-year anniversary. Cruise Canada, where the journey is as beautiful as the destination. E aí, além de fazer tudo de motorhome, né? A gente viu aí algumas paisagens do Oeste, que é o próximo webinar da Brastoa que a gente vai ver.
a gente também pode fazer tudo de trem, né? E aí os trens que servem esta região entre Ontário e Quebec, as principais cidades, são os trens da Via Rail Canada, que é a maior empresa de trens de passageiros do Canadá. Quem viaja de Via Rail, eu sugiro que viaje sempre de classe business, tá? É possível fazer trechos em econômica, tem trechos menores de 4 horas, 5 horas. E existe o maior trecho de todos é entre Toronto e Quebec-Ville, que pode durar de 9 a 10 horas de trem, tá? Por que eu falo que é interessante viajar de business? Porque, na verdade, quando você faz a conta no papel, vale mais a pena, porque o trem chega e sai do centro de uma cidade e ele vai para o centro da outra. Quando a gente fala de centros de cidades no Canadá, a gente está falando de onde os seus passageiros vão se hospedar. Então, os trens chegam muito próximos até onde ele vai se hospedar e eles estão interconectados com os metrôs, principalmente em Montreal e Toronto, com o metrô e com os trens que levam até o aeroporto, tá? Então, assim, facilita muito a vida do povo. E a outra coisa é o fato de que você pode levar na business 2 malas de 23 quilos. E também tem refeições a bordo. E não são refeições mais ou menos, são excelentes opções com excelentes vinhos canadenses, tá? Então, por que que é importante a gente saber? Porque se você colocar no papel, eu vou sair de uma cidade no horário de check-out do meu hotel, meio-dia, e vou chegar na outra cidade no horário de check-in do próximo hotel, que é em torno das 4 horas da tarde ou mais, certo? Nesse trecho, você vai ter o transporte, vai almoçar ou jantar, ou os dois, vai ter ainda um lanchinho de bordo e vai descansar para sua próxima viagem. Então é uma excelente opção, tá? E a maioria das estações da via, elas são lineares com as plataformas quando o trem chega. Então você só arrasta a sua mala para dentro do trem ou você tem ajuda caso você esteja na business, os concierges ajudam a subir caso a plataforma seja mais elevada, né? Então isso é importante saber, mas é o passageiro que leva a mala até o trem, tá? Ah, mas e se o meu passageiro tiver baixa mobilidade? Se ele for PCD ou se ele tiver mobilidade reduzida mesmo, a ponto de não conseguir levar uma mala até o trem, é possível pedir no bilhete. Então, são algumas dicas importantes sobre os trens que circulam aí na costa leste. Na classe econômica, normalmente quando se compra aqui no Brasil de um operador a classe econômica, já vem a mala de 23 quilos, uma mala só, né, para a classe econômica, e a refeição não é inclusa. E uma outra dica importante em relação ao trem, tem muita gente que tem filho, amigo, que está estudando no Canadá e vai para lá para voltar com essa pessoa para o Brasil e essa pessoa volta com 5, 6 malas para viajar de trem. Pessoal, muito difícil embarcar com esse volume de bagagem, mesmo na business, tá? Porque os trens, eles são equipamentos em que existe um espaço para bagagem projetado. Então, se você leva 5, 6 malas em 2 passageiros, você pode ter grandes chances, se aquele trem tem muita gente a bordo, de não conseguir embarcar com essas 5, 6 malas. Então, a gente sempre diz, viaje leve nos trens, né? Leve uma mala de 23, depois se você for fazer um outro trecho maior, quer levar 2 de 23 para business, leva. Mas pense que o trem é para se viajar leve, né? E para fazer compras ao longo do caminho. E depois você pode parar num lugar final e fazer compras para voltar ao Brasil. Então, essas ficam as dicas aí em relação a viagens de trem. Vamos ver Toronto agora. Eu acho que eu acabei acertado mesmo, né?
Toronto é essa metrópole aí na frente do Lago Ontário. E um pouquinho mais afastado do centro, eu quis trazer essa imagem que ela vai mais próxima à Casa Loma. A Casa Loma é um castelo que tem na cidade, né? Ela fica numa colina, então olha os prédios ali do fundo. E esse castelo, ele foi cenário de muitos filmes já, lembrando que Toronto é a segunda Hollywood, né? A primeira Hollywood do Norte, desculpa, a segunda é Vancouver. Então muitas séries, filmes que a gente vê na televisão são filmadas na cidade, né? E é importante a gente saber disso porque ela é uma cidade super plana, né? E onde tem uma série de atrações no centro. Então, muita coisa que a gente vê nos filmes é filmado aí. A gente não sabe, né, gente? Porque a CN Tower não está sempre ali em todos os takes. Então, quem tiver hospedado no centro vai ver a CN Tower de todos os ângulos e vai as atrações como o Royal Ontario Museum, que é esse museu aí, vão estar todas próximas à CN Tower. Dá para fazer tudo a pé ou gastando pouquíssimo de táxi, por exemplo, ou fazer de ônibus. Tem muita gente que faz o city tour de ônibus e vai parando ali nos hop-on, hop-off também. Aqui a gente está vendo a Art Gallery of Ontario, que por dentro é todo um esqueleto de barco, né? Então a cidade tem uma série de museus e galerias para serem visitadas. A galeria do Rock Hall of Fame, lembrando que Toronto é muito focado em esportes. A gente teve o Blue Jays no beisebol, temos o Raptors na NBA, né? O único time fora dos Estados Unidos a ganhar uma final da NBA foi o Raptors. Lógico, né? Hockey é o esporte nacional e agora também o futebol, né? Que é a cidade do futebol. Aí temos o St. Lawrence Market, que também fica no centro, um dos mercados já indicado pela National Geographic como um dos melhores do mundo. A CN Tower e o Distillery District, que são várias fábricas que foram transformadas em um lugar de bairros, restaurantes, etc. Desculpa, em um lugar de bares e restaurantes, etc. E é onde tem o mercado de Natal de Toronto. E Toronto também tem apresentações musicais, shows, peças da Broadway. Então é uma cidade completa para quem quer visitar, além de ter o Museu do Sapato, que é um dos museus mais interessantes, que conta a história da humanidade através dos pés. Então é uma cidade fácil de se locomover, como vocês podem ver aí é a prefeitura, né? E para passar Réveillon é aqui na Nathan Phillips Square que eles comemoram, então tem vários fogos de artifícios que podem ser vistos, inclusive, lá da CN Tower, do restaurante giratório lá de cima. Então a cidade tem uma série de coisas para serem feitas a pé, é fácil de andar de bicicleta também, é fácil de se locomover e por baixo dela nós temos o The Path, que são mais de 28 quilômetros de cidade subterrânea, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. A cidade subterrânea, ela conecta o centro todo de Toronto e também de Montreal, tá? Por que que isso é importante? Porque se tiver uma temperatura extrema lá fora, que seja neve, chuva ou sol, você pode circular pelo subterrâneo tranquilamente, né? Então, isso é algo que faz com que a infraestrutura local seja perfeita para para qualquer época do ano, né? E uma coisa que eu trago para vocês que pouca gente sabe, isso daqui é um vídeo muito amador que eu fiz numa viagem que eu fiz com meu filho e com meu marido agora. É o Canada's Wonderland. O Six Flags e o Cedar Fairs, o Six Flags todo mundo aqui deve conhecer, né, que é o parque de montanhas russas que é famoso nos Estados Unidos. O Cedar Fair já é um pouco menos conhecido, que são os parques do Snoopy, também conhecidos pelas montanhas russas, os Knott's Berry Farm, né, de Anaheim. Aqui no Canadá eles são uma mistura entre os Six Flags e o Cedar Fairs. Então você tem a parte para infantil para Snoopy, você tem a parte de montanhas russas e tem a parte do parque aquático, com um valor exorbitante de entrada de 77 dólares canadenses na altíssima temporada. E ainda por cima dá para comprar um Fast Pass e nem precisa, vocês vão ver nesse vídeo que eu fiz em julho, num dia de semana.
Canada's Wonderland, pessoal, é um parque muito legal. E do lado dele, na região de Vaughan, em Toronto, fica um outlet que chama Vaughan Mills. Então, assim, já dá para fazer o new útil ao agradável. Vai no parque ali 2 dias e vai no outlet logo depois para fazer compras, né? E aí, saindo de Toronto, lembra que eu falei para vocês, em 135 quilômetros mais ou menos, a gente chega à região vinícola de Niagara-on-the-Lake. A cidade de Niagara-on-the-Lake é super fofa, é uma cidade vitoriana, assim, todo mundo fica encantado quando vai para essa cidadezinha e fica pensando, por que que eu não fico aqui mais tempo, né? Às vezes os ônibus de saída garantida, eles só param nessa cidade um tempo, que é aquilo que eu falei, um vislumbre do que é o lugar, né? Mas quem ama fazer viagens enogastronômicas, a gente está falando aí de mais de 100 vinícolas, algumas como a Trios, que são indicadas pela Michelin. A gente tem a Peller, a Inniskilling, que são famosas mundialmente pelo vinho de degustação Ice Wine, que é extraído das uvas congeladas. Então, assim, tá aí uma outra experiência, né? Para os pais, para os casais, para pessoas mais velhas da família. E depois a gente chega em Niagara Falls, que aí a gente está falando de experiências para todas as idades, desde tirolesas ali, que dá para ver a parte americana das cataratas e a parte canadense, que é essa queda d'água em formato de ferradura de cavalo. O barco, né, que era conhecido como Maid of the Mist, agora ele é esse barco vermelho, que é o Voyager of the Falls. Dá para ver as cataratas também pela antiga empresa de energia elétrica acho que é tataravô do Tesla, né, que começou lá no Canadá. Então ela foi toda reformulada e hoje ela é um museu de energia e mostra como eles saíram lá de fazer energia através das quedas d'água para o que hoje é a energia elétrica, né? E aí a gente tem várias outras atrações nessa cidade, desde é possível casar, por exemplo, na Niagara Falls, e é bem barato casar lá, né? Até visitar, por exemplo, atrações como orquidários, como borboletários, como aquela casa virada de Orlando. Então, assim, a molecada gosta, as pessoas mais velhas gostam, tem tiki bar, né? Tem tudo que você pode imaginar, uma mistura entre Las Vegas, Orlando e Foz do Iguaçu. É muito difícil explicar Niagara, você tem que ir lá para ver, né? E aí a gente chega na lindíssima província do Quebec, que é maior só em território do que a França. Então imagine isso. Na província do Quebec, a gente vai ver principalmente ali o Rio São Lourenço. Lembra que eu falei para vocês vindo lá do Rio Huron, descendo como o Lago Ontário, e aí a gente está vendo aqui a entrada do Atlântico para a província do Quebec. Ela é todinha margeada pelo Rio São Lourenço, né? Então é muito bonito. Outras formas de chegar no Quebec, né? Digamos que a pessoa queira chegar no Quebec definitivamente ou sair do Quebec. Quebec tem 3 grandes aeroportos principais, é Montreal, Quebec-Ville e Gatineau. Gatineau, não sei se vocês lembram lá atrás, quando eu falei no mapa, que atravessando uma ponte de Ottawa, você chegava no Museu da Civilização, que fica no Quebec, e aí é essa região de Gatineau onde tem o aeroporto. Então são os 3 aeroportos principais da cidade, da província. Quebec é conhecida pela cultura criativa e a gente está falando de uma cultura realmente muito criativa que transforma florestas em verdadeiras experiências luminosas. Você vai andando nas florestas e tem essas experiências luminosas, né? Tem uma acolhida calorosa da população que se auto-intitula a população latina do Canadá, né? Eles gostam desse joie de vivre latino, fazer festa, festivais de rua. Então é muito interessante, além de ter um território espetacular, que muita gente me pergunta, poxa, mas se eu for para a Costa Leste, eu vou ver paisagens tão incríveis quanto da Costa Oeste? Eu diria que são tão incríveis e tão diferentes quanto da Costa Oeste. Elas são completamente diferentes. A gente tem a cadeia das Montanhas Laurentianas no leste, que são montanhas mais baixas com curvaturas, e a gente tem as montanhas pontiagudas, que são as rochosas no oeste. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, e elas são classificadas aí as experiências do Quebec em 5 grandes blocos, né?
A primeira são as cidades e os festivais. Realmente tem festival o ano inteiro. Então, assim, quando forem mandar os passageiros, veja se está acontecendo algum festival de rua, como o Montreal em Lumière, que é lindíssimo. À noite a cidade toda fica com instalações artísticas com luzes, né? O Carnaval do Quebec no inverno, que tem até parada, e o Rei Momo local, que é o Bonhomme. Então, realmente, a cultura local é de vivência de festivais, e esses festivais abertos ao público, em 90% dos casos. Às vezes você tem um festival com algum show específico pago, mas sempre tem alguma coisa gratuita, então é muito interessante, tá? A outra parte é a parte da cultura e da história. Eles mantêm viva essa cultura e a história. E a gente vai desde o Museu da Civilização, que é aquele que eu falei que fica em Gatineau, onde a gente pode ver toda a história dos povos originários canadenses através desses totens que são muito vistos lá na costa oeste, né? Então aqui na costa leste é onde a gente vê principalmente a história dessas civilizações dos povos originários. E esse Museu da Civilização tem até uma parte para a criançada brincar, que é um museu dentro do museu para crianças, né? E aí, como eu falei para vocês, por exemplo, tem um lugar, né, na província do Quebec, que tem 1,2 km de trilha passando pela floresta e contando a história da principal nação dos povos originários do Quebec, que é a Huron-Wendat, que é uma nação, inclusive, que se uniu aos franceses, né, para defender o Quebec dos ingleses primeiro, e depois se uniram com os ingleses para defender o que se formou como Canadá dos Estados Unidos. Então, é uma região muito rica em história também. Falando sobre paisagens e territórios naturais, a gente tem um vale glaciar, né? Um vale que se formou a partir de gelo das geadas, né? No rio Sanguené, que é muito próximo ao rio São Lourenço. São falésias que molduram rios. A gente tem, lembra do Parque Gatineau, que eu falei que a gente sai de Montreal, passa para ir para Quebec-Ville, ou para ir para Montreal, desculpa, sai de Tremblant para ir para Quebec-Ville ou Montreal, e a gente passa pelo Parque Ômega, onde dá para dar, por exemplo, cenouras para os alces e ver ursos pretos como esse à distância, né? Então é muito ambiente natural e diferenciado dentro daquilo que é a característica das montanhas laurentianas, né? E aí, finalmente, os sabores locais, e aí a gente está falando principalmente, apesar da gente também ter vinícolas no Quebec, o Quebec é mais famoso pelas cidras. São muitas plantações de maçã de famílias locais que fazem cidras também premiadas mundialmente, onde eles ofertam essas cidras junto com degustações, com comidinhas, etc. Então é uma coisa legal de se fazer. E as cabanas de açúcar, né, da produção do maple syrup, que tem esse pirulito muito conhecido no Quebec, feito numa tábua de gelo. Eles jogam o maple syrup bastante quente e fazem o pirulito, né? E aí temos também a celebração ao Rio São Lourenço, com alguns faróis, né, que são icônicos ali, faróis de navegação pelo rio. Então, olha que bonito que é. E tem até essa ilha, que é a Ilha Codre, que fica em Charlevoix. Charlevoix é uma região que tem o Clube Med, por exemplo, né, canadense ali, que é para esqui e snowboard. E tem essa pequena ilha que você pode acessar através de barquinhos, óbvio, né? Que dá para explorar de bike, são 21 quilômetros de ilha, e tem até um lugar para você poder se hospedar. Então, a província oferece de tudo. Plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre, faut les laisser aller, comment les laisse venir au monde. Faut surtout les aimer, jamais chercher à les garder. Que doucement je vais voyager. En jasant d'amour et de liberté, on emprisonne pas les cœurs forts.
plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux des latins. Faut les laisser aller toujours sans chercher à comprendre. Ils marchent seuls et n'ont qu'un seul langage. Celui de l'amour, celui de la vie. Ils chantent pour toi si t'en as envie. Cette chanson, elle est pour vous. Elle jase d'amour et de liberté. Aqui a gente está vendo Montreal, a partir do Rio São Lourenço, a gente vê a Montreal antiga, as margens do Rio São Lourenço, e logo atrás dela a gente vê a Montreal nova. Se você for entrar na Montreal antiga, ela vai ter essas características aqui. É a cidade mais antiga do Canadá. E se você entrar em Quebec-Ville, as ruas vão ser mais estreitas, porque é uma fortaleza. Então percebam quanto é interessante essa diferença que a gente vê nas cidades do lado quebecoise, né? Olha como as cidades são diferentes lá e como parece que a gente mudou de país, né, gente? Aqui de Montreal, eu queria mostrar para vocês o que dá para fazer em uma viagem de 1 hora, 2 horas de carro, entre um ponto e outro, na região das Montanhas Laurentianas. Lembrando que Montreal está aqui embaixo e Mont-Tremblant está aqui em cima. Aqui a gente tem cidrarias que são possíveis de visitar. É possível fazer trilhas de bicicleta, são mais de 234 quilômetros de trilhas, né? Muita gente fala, mas eu só vou, meus passageiros estão cansados de ir para a Itália e para o sul da França para poder pedalar. Tá aí um lugar novo que vocês podem vender, super seguro para pedalar, no leste canadense, de fácil acesso, né? Todos os passeios de saída garantida param aí no Sentier des Cimes, os saídas garantidas do pool, tá, gente? Tô falando com as operadoras que estão no pool do Extraordinário Canadá, e quem não tá ainda tá convidado a entrar. Por favor, façam contato comigo, né, logo após esta apresentação, as operadoras da Braçol que ainda não estão no pool. O Sentier des Cimes, ele é uma grande estrutura no meio da floresta das Montanhas Laurentianas. E ele fica aberto o ano todo, mesmo no inverno. Então você faz um passeio na copa das árvores e sobe até lá em cima. Durante vários momentos do ano, existem apresentações circenses, alguém toca violino lá em cima, e no topo do Sentier des Cimes é um parquinho de diversão para criançada. Então é bem bonito. E durante o verão ainda tem esse escorregador. Ninguém vai escorregar no inverno, né, gente? Por motivos óbvios, a não ser que se jogasse uma água fervendo antes. Mas é um lugar muito interessante para visitar em qualquer época do ano. E aí chegamos em Tremblant, essa vila francesa lindíssima, que você chegou num voo da Air Canada de manhã, você já pode esquiar ou fazer snowboard à tarde, ou ver a beleza da neve pela primeira vez através da janela do seu hotel à tarde também. Tremblant é parte do iCompass, para quem vem de esqui, é importante saber, o iCompass ele dá acesso a muitas montanhas no mundo. Tremblant e Blue Mountain no Canadá são parte da Alterra Mountain Company, que é dona da montanha, assim como o Ski Big Tree lá do outro lado da costa oeste, mas a gente vai falar sobre isso depois. Como eu falei, o Canadá tem 4 estações muitíssimo bem definidas, gente. Novembro a abril é inverno, né? A gente até estendeu um pouco mais abril ali, porque às vezes o degelo acontece até em março. Primavera, abril a maio. Verão, julho a agosto. E outono, setembro a outubro, tá? Então, assim, as variações de temperatura, elas vão ser exatamente de acordo com a estação. Isso é muito interessante, porque aqui no Brasil a gente tem muito mais verão, né? E uma variação de temperatura menor. A gente tem as águas de março, né? Que a gente fala, principalmente aqui em São Paulo, né? Mas a gente tem tido mais um inverno menor. Então, no Canadá, elas são muito bem definidas e toda a vegetação muda de acordo com a estação. Por isso, o passageiro que visita a cada época do ano, ele vai ter 4 viagens diferentes. Aí é Tremblant no inverno.
eu vou dar uma notícia excelente, né? Comparem os preços de Tremblant com preços de estações de esqui aqui da América do Sul e vejam os valores, porque Tremblant tem excelentes valores, tá, pessoal? São duas faces de montanha, né? E terrenos para todos os níveis de esquiadores na mesma proporção. Uma outra coisa importante de falar de Tremblant é que são 3 áreas de aprendizado com tapete mágico. Para quem não sabe, o tapete mágico é aquela esteira que leva o esquiador ou o snowboarder para aquele topzinho de montanha onde tem a pista de iniciantes. E isso faz uma diferença enorme para quem está aprendendo a esquiar, porque o equipamento é pesado, né? E além de tudo, o Tremblant também tem vários canhões de neve que fazem com que, mesmo que a temporada de neve seja ruim, os canhões de neve garantem a neve, tá? É uma montanha mais baixa que as montanhas do Costa Oeste, mas é o melhor resort de esqui da América do Norte e da Costa Leste. Então, pensem sobre isso quando forem falar com seus passageiros. E para quem não gosta de esquiar ou fazer snowboard, ou não quer andar de raquete de neve na neve, ou não quer fazer snowmobile e nem dog sled, que são todas as outras coisas que existem para fazer lá na região, existem os parques de tubing, que você desce de boia na neve, tem muita coisa gostosa para se fazer, e curtir o inverno de dentro de um hotel tomando um chocolate quente, vendo a neve cair lá fora, é outra experiência que vale para a vida, tá, pessoal? Agora vamos pro verão. Aqui a gente está vendo uma experiência baseada no filme Avatar, na floresta de Tremblant durante todos os meses, menos inverno. É um dos lugares próximos ali a Montreal onde é possível fazer isso. E agora chegamos na lindíssima Ville do Quebec, né? É uma cidade murada ao norte da América do Norte, a única ao norte da América do Norte, com um lindíssimo castelo Fairmont Château Frontenac aí na frente. E aqui por cima a gente vê as planícies de Abraão à nossa direita e o rio São Lourenço à nossa frente. E as ruazinhas são estreitas e é pelo menos um lugar para ficar 2 dias para comer os croissants, tomar um café e simplesmente sentir a vibe dessa cidade que é lindíssima. E quem quiser ver as baleias Jubarte ou Minsk passando aí pela região, a poucos quilômetros de Quebec-Ville, na região de Tadoussac, é possível fazer isso. Lembrando que o dólar canadense é mais barato que o dólar americano e o euro, e isso é muito importante na nossa viagem, quando a gente fala do que a gente vai gastar no terrestre, né? E eu só queria lembrar que tem os parques de diversão tanto em Toronto quanto em Montreal. Montreal também é uma cidade onde tem o circuito Gilles Villeneuve de Fórmula 1. E dentro do Parque Jean Drapeau, onde tem o circuito Gilles Villeneuve, nós temos também um parque de diversão que se chama La Ronde. Então, aí temos uma excelente viagem de família com uma boa oportunidade de se fazer economia. O Canadá também tem mais de 200 experiências preparadas para venda, ou seja, o passageiro que tem um perfil diferenciado, ele pode ser atendido no Canadá com a viagem que ele quiser, desde a aurora boreal, ursos polares, parques nacionais, cidades urbanas com toda a conveniência americana,
mais de 2 mil lagos, milhões de lagos, desculpa, enfim. E tudo isso que eu falei para vocês, além da diversidade da população, e uma população bastante simpática, aberta a quem vem de fora e que fala muitas línguas, não fala só o inglês e o francês, que são as línguas oficiais do país. A gente está falando de um país feito por imigrantes e que a maioria dos canadenses são filhos de primeira geração de imigrantes, né? Então aí ficam algumas questões e aí eu os convido para participar do próximo treinamento da Brastoa, no qual vamos falar da costa oeste e também ali do meio de alguns lugares como esse, que é o Churchill, que eu falei para vocês no início desse treinamento, onde existem mais ursos polares do que gente. E onde é possível também avistar a aurora boreal. O Canadá é pouco lembrado por isso, mas é um dos lugares onde tem a maior incidência de aurora boreal do mundo. Então, fica aí a dica também, pessoal. Vamos abrir para perguntas e respostas. Ah, peraí, antes de fazer isso, só mais uma coisa. Eu queria convidá-los a nos seguir, se vocês querem, no Instagram e no LinkedIn, que é onde a gente mais publica, é vbra.co. A gente vai para o Canadá agora em maio, para uma feira de receptivo lá no Canadá, e depois nós vamos de novo em julho. E sempre quando eu estou em viagem, eu posto as experiências que eu tenho. E aqui é o que a gente traz, né, de mais incrível do país nesse momento da Costa Leste. Eu vou deixar o mapa aqui. André, você falou que a minha câmera está fechada, né? Se vocês já quiserem abrir para perguntas e respostas, eu vou parar de compartilhar um pouquinho só para tentar abrir minha câmera, tá bom? Tranquilo, Sheila. Eu falei, gente, era bastante informação. Tanto que tem parte 2 ainda. Ó, a Sheila aí de novo. Agora reapareceu. Falha Reapareci? temporária. Aqui. Já está aqui na Eu tela. vou Mas vamos, deixar. Vamos ver se eu vamos. colocar a apresentação aqui, ela fica. Pronto. Porque daí, Tranquilo. dependendo das perguntas, eu posso ir mudando, né? Não, vamos lá. Acho que nas perguntas é mais bate-bola mesmo, mais fácil. Começar aqui com algumas dúvidas a respeito de voos e Air Canada. Quando você falou dos serviços terrestres que a Air Canada oferece, ela seria disponível para todas as classes? Quem está perguntando é a Rosi Mendes, da Personal Free Viagens. Desculpa, só eu perdi uma coisa que me mandaram um negócio aqui, desculpa. É o serviço Os de. serviços terrestres, as Ah, sim, é facilidades para todas as terrestres, classes. Sim, todas as classes. o serviço terrestre para qualquer classe, para qualquer tipo de passageiro, para qualquer coisa que seja necessária. E você tem serviços exclusivos, por exemplo, no terrestre, como a Signature Suite para quem viaja de business com a Air Canada, né? Ou os Maple Leaf Lounges, que são os lounges exclusivos da Air Canada no Canadá. E aí quem tem acesso são os passageiros da business ou os que têm algum tipo de como fala? Uma milhagem específica no Aeroplan, né? Que é o programa de milhagem da Air Canada, que é conectado ao programa de milhagem Smiles e o da Azul também. Mas sim, toda a parte terrestre é para todos os tipos de passageiros em todas as classes. Legal. Continuando ainda no fator, acho que agora entrando já um pouquinho mais quase de questão de vistos e imigração. Mas a Kátia Lopes, aqui da 321 Gol, está perguntando: a passagem pela imigração será a mesma para todos os voos, mesmo quando for somente conexão? Não, não é a mesma. Quem vai ficar no Canadá vai ter uma passagem de imigração específica. Quem vai fazer conexão para outros voos fora do país, por exemplo, se a pessoa chegou no Canadá para continuar voando via Canadá para ir para a Ásia, né? Essa pessoa vai ter a imigração específica em outro ponto do aeroporto. Para quem vai aos Estados Unidos, essa pessoa vai ter a imigração específica dos Estados Unidos. Ela não entra na fila da imigração para Canadá. Ela tem a imigração específica dos Estados Unidos dentro do Canadá, tá? Que é para conexão para os voos dos Estados Unidos. Legal. A Rose, da Personal Free, está perguntando se o visto está demorando. Acho que é o visto físico, né? O eletrônico sai quase que na hora. O visto físico, o site do consulado, ele sempre deixa o tempo médio que está levando, né? Ele estava em 29 dias, ele passou para 21 dias e depende muito mesmo mais de enviar toda a documentação correta, né? E também do tempo de despachante, porque às vezes o despachante tem o tempo dele até enviar para o Visa Application Center. E o processo efetivo, ele só começa no momento em que ele entra no Visa Application Center. E nesse momento em que ele entra,
o consulado diz que é em torno de 21 a 29 dias, tá? Pode ser que esse volume baixe, que esses dias baixem ou que eles aumentem dependendo da demanda, mas essa é a média. Legal. A Janice, da Lisiane Turismo, está perguntando nesse mesmo tema se tem sinalização para fazer imigração para os Estados Unidos. Como é que funciona? É fácil lá? Quando você entra no aeroporto, é relativamente fácil. Eu diria que para alguém que não fala inglês pode ser mais difícil, que não fala inglês ou francês, né? Porque você vai ter as placas, vai ter a bandeirinha dos Estados Unidos mostrando para onde vai, né? Você vai chegar no mesmo lugar onde o pessoal vai fazer a imigração para o Canadá. Então é só ir com o povo, né? Só que quando chegar lá e você for fazer conexão para os Estados Unidos, uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Então é relativamente fácil, tá? Mas se a pessoa precisar, a Air Canada tem pessoas que falam espanhol e português em solo também para ajudar. Muito bom. Vários e vários comentários aqui do pessoal super chonado pelo Canadá. É brilho para os olhos mesmo ver uma apresentação dessa. Mas vamos lá, Sheila, mais detalhes. Ó. Sobre esqui, você já detalhou bastante, mas acho legal contar um pouquinho a respeito de equipamentos, roupas. É fácil locar isso, como em toda estação de esqui? Tem alguma dica? Ou a pessoa precisa levar alguma coisinha aqui do Brasil? Gente, ó, primeiro que assim, vamos falar sobre quem quer comprar. Quem quer comprar entre Montreal e Tremblant já tem um outlet com Columbia, North Face, todas aquelas marcas que a gente ama. Então é fácil de comprar para ir para a estação. Quem não quer comprar e alugar, a Tremblant é uma estação tão completa que você tem até os ski butlers, tá? Então você tem desde rentals comuns, né? Você vai numa lojinha lá e aluga a tua roupa até o Ski Butlers, que é um serviço que você pode pagar como passageiro. Eles vão até o seu hotel, eles vão pedir algumas informações antes, né? Qual é o tamanho da bota. E lembrem-se, por favor, gente, quem vai usar botas e luvas no inverno, sempre pega um tamanho um pouquinho maior, porque qualquer coisa que aconteça, o pé incha um pouquinho, etc., a pessoa sente mais frio. Isso é uma dica muito importante, tá? Peguem sempre um pouquinho maior. Então, eles vão perguntar qual é o tamanho daquela pessoa, quais são as medidas, etc. Se ela usa large, se ela usa medium, etc. Eles levam todo o equipamento até o hotel, fazem o fit do equipamento lá e da roupa também, e depois você pode devolver para eles. Você nem precisa devolver, eles vão buscar no hotel também. Então, é um serviço que vale a pena contratar, principalmente quando você está com mais gente na viagem e você quer já logo resolver teu problema de equipamento e roupa. Então, sim, dá para alugar e dá para fazer ainda dessa forma. Legal. Sheila, fala um pouquinho também, você abordou um pouquinho vários pontos a respeito de passeios voltada para molecada, criançada, temos parques lá, mas olhando os destinos turísticos, Niágara, por exemplo, passeios de barco em Niágara, é um roteiro bacana para levar criançada, molecadinha pequena, como é que funciona isso para quem quer levar os menores? Cara, Niagara é tipo, praticamente feito para isso, assim, porque você tem de tudo, né? Tem desde passeio de barco, passeio de trolley entre os pontos de Niagara Parks, né? Niagara não é só Niagara Falls e Niagara on the Lake, é a Niagara Parks Commission. Então tem um montão de coisa para a molecada fazer. Desde embaixo da Skylon Tower, vou dar um exemplo, né? Skylon Tower é a torre em Niagara onde você pode almoçar vendo as cataratas também, enquanto o restaurante gira 360 graus. E embaixo da torre tem uma arcade para criançada, vou dar um exemplo. Outra coisa também, se eles quiserem, se eles gostarem do Guinness Book of Records, tem o Museu do Guinness Book, tem o Museu de Cera, tem o Museu dos Dinossauros, né, que na verdade é toda uma floresta de dinossauros. E Niagara, cada estação vai colocando mais atrações novas, assim. Então é um lugar que realmente é para todas as idades. E a criançada também gosta, por exemplo, de visitar as vinícolas, porque você pode almoçar no meio das plantações ali e é muito bonito também, né? Então, coisa para a criançada fazer é o que não falta. Vou dar um outro exemplo, né? Meu filho, quando ele era menor, ele gostava de Minecraft e estava tendo uma Minecraft Experience em Toronto, por exemplo. A gente acabou indo para Minecraft Experience, porque no Canadá tem muitos casais jovens, né? E com filhos pequenos. Então tem muita atração para todo mundo. E quem vai para Quebec Ville, por exemplo, uma coisa que eu esqueci de falar,
Tem até o Hotel de Gelo, que é uma atração que eles amam visitar, porque é um hotel inteiro feito de gelo no inverno, que você não precisa dormir. E durante o verão, essa mesma região onde tem o Hotel de Gelo, que é o Parque Saint-Sauveur, você tem um mega parque aquático. Então, assim, o que não falta é opção para fazer com a criançada, de verdade. E isso é uma coisa pouco falada, né? A Uhum, gente, além dos exato. parques ali do Six Flags e do Cedar Fairs, que tem o coisa do Snoopy, você tem uma série de parques locais, assim, que não são parques de marcas enormes e internacionais, mas são parques feitos para criançada. Eu vou dar um outro exemplo, por exemplo, para quem fica em Toronto, você pode pegar um táxi aquático por US$ 7 canadenses, atravessar até as ilhas de Toronto. Lá tem um parquinho com fazendinha, com um monte de coisinhas para a molecada comer. Tem praias de lago e é uma ilha que você pode fazer de bike de 30 quilômetros, é uma ilha para pedestres, para no mínimo passar o dia com um valor extremamente baixo de investimento, né? Isso aí. Então, o parquinho, inclusive, é aberto, sem você precisar pagar mais coisas, assim. Pode ver as cabrinhas que moram lá, tem uns gatinhos também, tem os outros animais que eles colocam, tipo cavalo, é fazendinha mesmo, assim. Então, Legal. é muita coisa. Agora, falando de rolê para mais altinhos e jovens, uma coisa que até antes da próxima pergunta, que tem tudo a ver, a gente tem que ficar alerta também a respeito de shows de porte que acontecem, turnês que acontecem, são estendidas para o Canadá. Lady Gaga, Taylor Swift, isso está crescendo muito. A gente vê que muita gente vai para os Estados Unidos em busca desses shows que às vezes não chegam aqui no Brasil, ou porque a produção desses shows são melhores quando a gente vai assistir lá na América do Norte. E muitos deles acontecem nas principais capitais, né? Vão para Ottawa. Então é sempre bom acompanhar esse calendário de shows e eventos de grandes artistas. E a próxima pergunta é mais ou menos sobre isso. A Kátia Lopes está falando aqui da 321 Go. Se existe algum site para acompanhar esses eventos. Ela está falando em Quebec, mas eventualmente nos Estados Unidos. Eventos como um todo e também talvez pensar em shows, né? O site mais famoso para compra de ingressos lá no Canadá é o Ticketmaster, né, que é um site que eu acho que não tem mais aqui no Brasil até. Eu gosto sempre de ir direto, né, eu procuro ali nos calendários e mesmo dentro dos sites oficiais dos conventions bureaus, eles dão ali os links para onde você pode verificar o que está acontecendo culturalmente na cidade, né? E depois eu vou sempre direto no lugar onde a atração está sendo ofertada. Então, Montreal, por exemplo, tem uma tenda eterna do Cirque du Soleil e todos os primeiros espetáculos são lançados lá. Né? Eu, por exemplo, vou em julho agora para Montreal, estou tentando comprar o espetáculo, eles não abriram ainda para julho. Mas eu vou direto lá no site do Cirque du Soleil, pego onde é, e aí eu vou no site oficial de compra de ingressos, né? Da NBA é a mesma coisa, né? A NBA tem o site oficial dela e depois ela direciona se você quer comprar um jogo específico lá do Raptors. É, o Mirvish Theatre em Toronto, por exemplo, que é um lugar onde tem uma série de peças da Broadway, também é a mesma coisa. Mas o Ticketmaster costuma mostrar bem quais são os shows que a cidade tem no período, né? Mas uma busca no Google é assim, ó, coloque o site de venda de ingresso oficial de todos os shows e espetáculos que acontecem na cidade de Toronto em tal período, por exemplo, né? E aí depois para fazer efetivamente a compra, é só tomar cuidado para não ser um site. Não estou falando que isso acontece no Canadá, isso acontece no mundo, né, gente? Aqui no Brasil também. Então só tomar cuidado para comprar no site oficial de venda. Às vezes nos jogos de hóquei, assim como acontece nos Estados Unidos com jogos de basquete, você tem o site de revenda de ingressos, né? Que aí o ingresso fica mais caro, por isso que eu estou falando isso, que é uma dica aí para quem vai comprar ingresso fora. Legal. Bárbara Richa, da Bárbara Viagens, perguntando, a gente volta aqui para o capítulo de aérea, de Air Canada, para compra de passagem, quais são os trechos, quais os trechos combinados são os mais baratos? Ah, Eu isso vou projetar na tela aquele mapinha que você mostrou que acho que ajuda, né? tá. Peraí, deixa. Você tá falando desse Os voos mais baratos é algo complicado de dizer, né? Porque a gente tem a tarifa flutuante, depende muito de demanda, né? É, é muito relativo, assim. Por exemplo, eu fiz agora uma pesquisa muito grande de quais seriam os voos mais baratos para eu ir em julho, né? Que era uma época de Copa, era não, é a época de Copa do Mundo, mas incrivelmente o Canadá tava mais barato para ir.
E a gente resolveu pegar um voo no dia 31. A gente vai chegar no Canadá, no aniversário do Canadá em Toronto, e a gente vai sair de Montreal. E esse foi o voo mais barato de todas as combinações que a gente fez. Mas isso não é uma verdade absoluta. Isso precisa ser feito. Você precisa fazer essas combinações na hora de ver o voo junto com uma consolidadora ou uma operadora do Extraordinário Canadá. Mas isso, estou falando como passageira, foi isso que eu fiz. Eu fiz várias combinações até eu encontrar a melhor data de ida com a melhor data de volta dentro de um universo mais barato. Quando a gente fala de julho, por exemplo, que é uma viagem que a gente tem muitos estudantes indo, né? E setembro também. O que eu aprendi como passageira é que a primeira e a última semana elas costumam ser mais baratas do que as semanas do meio ou vice-versa, depende da demanda, entendeu? Depende de quando os grupos de estudantes estão indo. Então, eu deixo essa dica aí, mas vale fazer a pesquisa antes. Legal, gente, a gente está caminhando para o final, então quem quiser coloca perguntinhas aí no chat, ou se alguém quiser também não quiser escrever, fica à vontade para abrir o microfone e perguntar. Mas eu já vou emendar uma última aqui, que é a pergunta de 1 milhão de todo brasileiro que vai para fora. Você falou um pouquinho, que é a parte de comprinhas, né? Você falou que o dólar é no Canadá é mais barato, mas em relação a preços, os preços eles estão em média com os Estados Unidos, efetivamente na hora de comprar vale a pena? Qual que é a sua visão sobre isso? E é claro, a gente entende que depende muito de produto e o que vai comprar, né? Olha, o Canadá tem premium outlets, ele tem, por exemplo, lojas de luxo na cidade de Toronto, em um bairro que chama Yorkville, né? Então você tem um shopping a céu aberto e como se fosse uma, entre aspas, Oscar Freire aqui do Brasil, e tem o Yorkdale, que é um shopping de luxo. Tem as lojinhas locais, e falando especificamente de outlets, os produtos no Canadá costumam ser mais bonitos e melhores, eles primam pela qualidade. A gente tem Marshalls, tá, gente? Aquelas lojas americanas que todo mundo gosta de ir também. Aquela outra, que eu esqueci o nome, que começa com R, que também é uma loja dessas que pega vários inventários de outras lojas e traz para dentro. Ross, Isso, muito obrigada. Ross. Então, Ross, Marshalls, tudo você tem no centro ali das cidades, né? Só que a qualidade, ela é superior. Isso eu posso garantir para vocês, porque eu fiz várias vezes essa comparação. Os preços são normalmente mais baratos no Canadá, tá? Em relação a tênis e outras coisas, não sei por quê, não me perguntem, talvez porque sejam algumas coleções mais antigas que tenham nos outlets, mas com uma qualidade excelente. E aí, em relação a eletrônicos também, né? Quando a gente compara o dólar americano, o dólar canadense e a taxa, né? Porque se você comprar, por exemplo, um computador da Apple em Toronto, ou você comprar um computador da Apple em Calgary você vai pagar mais barato, porque é metade dos impostos, né? Então aí já valeu, já tirou praticamente todo o excedente do que seria a comparação com o dólar americano. Só que quando a gente pensa que a gente está pagando em dólar canadense, principalmente se você conseguir fazer um cartão que você já faça a conversão em dólar canadense, ao invés de fazer em dólar americano, né? Que tem os cartões brasileiros que fazem a conversão em dólar americano, e aí você perde essa vantagem. Mas se você consegue fazer num cartão que você consiga pagar com dólar canadense, você vai ter um produto mais barato, por conta da Muito bom, variação do dólar. Canadá não tem tax free, né? Só lembrando, né? Não tem tax free, mas tem isenção de 8% do total de impostos, que é 12, né, na província de Alberta. Então, para quem vai para a costa oeste, é uma excelente opção parar em Calgary para fazer compras, por exemplo, né, antes de voltar para o Brasil, ou em Edmonton, que já teve, né, o maior shopping do mundo, que é o West Edmonton Mall, que só perde para Dubai, por exemplo. Então, a gente tem muitas opções de compra no Canadá. E realmente, olha, eu já comprei coisas muito legais no Canadá por preços assim muito baratos, que são esses excedentes que eles realmente buscam em lojas talvez não sei, eu não sei dizer como que é feito, mas vou contar para vocês, por exemplo, eu comprei um relógio do Star Wars pro meu filho, que ele grava, é um relógio super legal assim, que já tava tipo fora de linha. E ele é um relógio que eu até queria ficar para mim, né? Mas eu acabei comprando para ele quando eu era pequeno, que eu sou bem nerd, assim. E ele é um relógio que custou 40 dólares canadenses, assim, que custaria 200, por exemplo, né? Então você encontra, assim, uns achados muito legais lá.
Roupas também. Comprei uma fantasia dele para ele do Homem-Aranha quando eu era pequeno por US$ 12 canadenses, nem eu acreditei, no Vogan Mills. Então, assim, são essas experiências que eu tenho e eu realmente faço compras lá. Posso garantir que vale a Seja, pena. ou seja, vai ter que fazer um terceiro webinar para falar de dicas de compras com Sheila Nassar, mas o nosso horário está se estourando, né? O pessoal precisa almoçar. Faz aquele convite já para todo mundo voltar dia 2 de junho, por favor, porque tem metade do país ainda para apresentar, né? Pois é, dia 2 de junho, gente, a gente vai falar sobre viagens de motorhome na costa oeste. Vamos falar sobre a aurora boreal, vários pontos do Canadá para ver a aurora boreal, quando ver, como tentar fazer com que a viagem possa ser mais proveitosa para ver a aurora boreal e fazer coisas de dia. Vamos falar sobre as duas principais linhas de trem do Oeste, o Rocky Mountaineer e o The Canadian da Via Rail Canada. E vamos dar uma geral ali sobre Vancouver e o roteiro que vocês podem fazer entre Calgary e Vancouver, ou entre Edmonton, Vancouver e naquela região lindíssima das Rochosas. Então, né, aproveitem e se vocês quiserem fazer umas pesquisas antes, já para me mandar as perguntas, eu já preparo a apresentação até com essa linha de perguntas que vocês precisem de respostas. E muito obrigada por hoje, por vocês estarem aqui com a gente até essa hora. Aí, obrigado, gente. Hoje mesmo à tarde vocês já vão receber uma cópia aqui da gravação, tá? Com a projeção exibida aqui pela Sheila. Vão receber também de novo um reforço do convite para o dia 2. Falei para vocês que seria uma classe, uma masterclass. Vai o contato, já coloquei aqui no chat, mas vai os contatos da Sheila também para quem já quiser adicionar ela no WhatsApp. Depois manda o seu Instagram também, Sheila, para o pessoal te seguir lá. E usem e abusem dessa moça, porque, como eu falei, o conhecimento dela de Canadá eu acho que não tem igual. Acho que uma coisa importante que ela colocou no começo da apresentação, a gente não tem atualmente no Brasil uma representação do destino Canadá. Muito desse trabalho é feito pela Air Canada, como companhia aérea, e alguns players que vêm aqui, hotéis, fornecedores direto, que vêm fazer esse trabalho, e a Sheila carrega nas costas todo esse trabalho também de representar o turismo do Canadá aqui no Brasil, mesmo que extraoficialmente, né, Sheilinha? Verdade. Na verdade, eu já representei o turismo do Canadá, né? Durante 10 anos aqui no Brasil e para mim é muito natural falar sobre isso. Eu tenho uma ligação de vida com o país e é um prazer muito grande. E o que eu quero realmente é que cada vez mais brasileiros visitem o Canadá para poder ter essa experiência lindíssima que a gente traz na alma, eu diria, mais do que um trabalho, é mais amor do que trabalho, Isso de aí, deu para verdade. ver pela apresentação e pelos depoimentos. Gente, nos vemos no dia 2 de junho, então. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigado, Sheila, pela apresentação. Tenha um ótimo dia e boas vendas sempre. Até a André, próxima. obrigada a você, obrigada a Brastoa, obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Isso. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Até mais. Valeu, tchau. Tchau.